Good morning to you. So, how are you today? Are you okay? Are you good? Good morning, teacher. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Okay, you guys. So let's continue. Today we are going to see a brand new subject. Hoje a gente vai ver assunto novo. And I hope you guys like it. Okay. Today, we are going to talk about comparative adjectives and superlative adjectives, okay? So it's a brand new subject, é assunto novo. And I think you guys are going to like it. Eu acho que vocês vão gostar. Okay, so today we are going to talk about comparative adjectives. Okay. So guys, comparative adjectives, they are used to compare differences between the two objects that they modify, okay? So I'm going to write it down. Comparative adjectives are used to compare, Okay, so comparative adjectives are used to compare differences okay, between the two objects they modify, okay? So this means, isso significa que adjetivos comparativos são usados para comparar, né, entre dois objetos que eles modifiquem, que eles apliquem qualidade, ok? For example, ok? These two letters, e.g., essas duas letras, e.g., elas significam, por exemplo, ok? Então, por exemplo, larger, né? Smaller, ok? Faster, higher, ok? And so on. E assim por diante. Então, isso significa que, né, esses adjetivos comparativos, né, eles vão ser usados para comparar entre dois objetos, né? Quando eu falo objetos, eu não necessariamente quero falar objetos. Podem ser pessoas, pode ser coisas, situações, qualquer coisa que esteja sendo comparada a uma outra, ok? For example, né? Por exemplo, larger, né? Larger é maior, né? Smaller, menor. Faster, mais rápido. Higher, mais alto, certo? Então, a gente vai usar esse tipo de adjetivo para comparar as coisas, né? Eu não tenho o porquê usar maior ou menor sem ter com o que comparar, não é? Por exemplo, eu posso falar, você está maior do que da última vez que eu te vi. Eu estou comparando duas épocas. Eu estou comparando uma pessoa só, mas eu estou comparando duas épocas, né? Eu estou comparando essa pessoa na última vez que eu a vi e agora, né?
Ou você está maior que o seu irmão, né? Aí eu tô comparando duas pessoas. Mas esses são os exemplos que a gente usaria, né? Então, comparative adjectives, they are used in sentences that where two nouns are compared, okay? So they are used in sentences, okay, where two nouns are compared, ok? Então, eles são usados em frases, né, ou em sentenças, onde dois substantivos são comparados, né? Então, a estrutura que a gente vai usar, structure we are going to use like this, okay? Noun plus verb plus comparative adjective, then e noun, ok? Então, essa é a fórmula que a gente vai usar, ok? This is the formula we are going to use, ok? Noun, verb, so noun, verb, then comparative adjective, then and noun, okay? Okay. So, I have an example. Okay, for example. The cat ran faster than the dog. Okay, this is our example. Okay, the cat ran faster than the dog. Okay, now what does this mean? O que isso significa? The cat ran faster than the dog. Ok? O gato correu. Olha só, vou tentar mostrar para vocês como que ela se encaixa na fórmula, tá? Ok, so the cat ran. O gato correu faster, mais rápido que. Na verdade, esse que é o than, ok? Que the dog, o cachorro, ok? This is a comparative, ok? Isso é uma situação de comparativo, ó. The cat, o gato, ran, correu, faster, mais rápido, than, do que, the dog, o cachorro, ok? Então, o gato correu mais rápido do que o cachorro, ok? The cat ran faster than the dog, ok? Então, como que isso acontece? Olha só, o substantivo é o gato, né? O verbo é correr, tá? Que aqui tá no passado. O verbo em si é run, tá? Mas aqui tá no passado, ran. Faster é o adjetivo comparativo, ok? Faster, ok? Then, que aqui já tá explícito que vai ser um then mesmo, que é do que, né? The dog, outro substantivo, ok? Então, essa é a estrutura que a gente vai usar. Vamos lá. How do I make comparative adjectives? Ok? How do I make comparative adjectives? Como que eu faço, como que eu monto os adjetivos comparativos? Ok? The way we form comparative adjectives depends on the adjective, ok? Então, é muito importante que vocês lembrem isso, que a forma como a gente vai fazer os comparativos, os adjetivos comparativos, vai depender do adjetivo, tá? Isso vai depender
totalmente do adjetivo. Depends on the adjective. Ok? Então, a forma, né, que a gente vai construir isso vai depender do adjetivo. Ok? Então, vamos lá. A gente tem alguns exemplos, tá? Então, vamos lá. Olha só. Então, funciona da seguinte forma, gente. For one syllable adjectives and two syllable adjectives ending in Y, okay, we add an ER, okay? So how is that going to work? Like this, okay? One syllable, we add we add wait. Okay, for one syllable adjectives and two syllable adjectives, we ending in Y, we add an ER, okay, to the end of the adjective, ok? Então, o que acontece? Ó, para adjetivos que tenham uma sílaba só, ok? Adjetivos que tenham uma sílaba só. E para adjetivos de duas sílabas, tá? Que terminem em Y, tá? A gente vai adicionar ER, ok? Então, a gente vai adicionar um ER ao final do adjetivo, tá? Como que isso funciona? Nosso exemplo aqui será old, né? Vocês conhecem essa palavra? Old, né? Velho, ok? Vai se tornar older, mais velho, ok? Então, o que acontece? Quando a gente tem um adjetivo de uma sílaba, né? Que, por exemplo, é esse caso. Ou, se a gente tivesse um adjetivo de duas sílabas que terminasse em Y, a gente usaria essa regra, tá bom? De adicionar ER ao final do adjetivo, tá bom? With short vowels, we dub the final consonant before adding the ER. Então, para vogais de som curto, né, a gente vai dobrar a consoante final, tá? Antes de adicionar o ER, ok? Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês. With short vowels, ok? We double the final consonant before adding the ER, okay? For example, big, bigger, ok? Então, por exemplo, né?
para adjetivos que tenham uma sílaba só, né? Ou adjetivos de duas sílabas, mas que terminem em Y, a gente vai adicionar ER ao final do adjetivo. Por exemplo, aqui eu usei old, né? Velho, que se tornou older, né? E com vogais de som curto, a gente vai dobrar a consoante final antes de adicionar o ER. Então, por exemplo, big vai ficar bigger, né? O som ainda é o mesmo, a gente só dobrou a consoante, ok? And with adjectives ending in Y, as I said it before, we add an I before the ER. Então, com adjetivos que terminem com Y, with adjectives ending in Y, ok? Nós adicionamos, we add an I, a gente adiciona um I antes, before the ER, antes do ER, ok? Então, com adjetivos que terminem em Y, a gente vai adicionar I e depois o ER, ok? Então, vamos lá. O exemplo que eu tenho aqui é friendly. Ok? Friendly, que é amigável. E o nosso resultado é friendlier, ok? Que é mais amigável, ok? Ok. Are you guys with me so far? Até então, vocês estão comigo? Tudo certo? Any questions? Alguma pergunta? Any doubts? A Bianca levantou a mão. Pode falar, Professora, Bianca. uma dúvida. Nessa parte do big, que você colocou mais um G, né, tem algumas palavras que a gente vai dobrar a consoante? Exatamente, foi isso que eu expliquei. Olha só, com palavras, né, que tem consoante no final, né, e tem som curto, de vogal curta, big, né, a gente vai dobrar a consoante antes de colocar o ER, Ah, tá bom, então. entendeu? Aham. Não é difícil. Larissa Lima. Então, essa é a minha dúvida também, a mesma que a dela. Só que assim, old também não é uma palavra curta? Não teria que ficar o outro D também? Então, a diferença é que o som é old, né? A vogal, ela tem como se fosse som de duas letras, percebe? O. Em big, é só I, big. Vocês vão... A gente vai ver uma lista das coisas mais comuns para vocês verem os casos que dobram e etc. Para vocês se familiarizarem, né? Mas assim, basicamente, sempre que vocês precisarem de algo desse tipo, né? Vocês conseguem ter um senso quando vocês vão aprendendo essas coisas, ou mesmo vocês podem memorizar o tipo de vogal curta e etc. Mas tem regras muito claras que conforme o tempo vai passando, vocês vão se familiarizar, sabe? É como, por exemplo, você saber ler QI e etc., sem pronunciar o U, sabe? Uhum. É algo que, tipo, você cria uma naturalidade depois, né? Uhum. Coisas que, tipo, não fariam sentido para quem não tá... quem não conhece a nossa língua, mas quando você aprende, você não esquece, sabe? Uhum, entendi. Tá bom.
Eu tô tentando explicar sem deixar muito confuso. O Anderson também levantou a mão. Professora, a minha dúvida também segue com a das duas meninas, né? Porque Uhum, as duas palavras escritas são curtas, mas para a gente uhum, saber aonde usar o doble, a letra, né, o G, aham, e a pronúncia, correto? certo. Aham. Então, A essa é a dúvida. pronúncia você fala em relação a ter dobrado a consoante? Isso, porque escrita as duas são curtas, mas na Aham. pronúncia, o big é curto, não o old. Uhum. Então a gente tem, eu acho que para a gente saber onde dobrar ali a letra, a gente tem que saber a pronúncia, né? Sim, sim. Mas assim, não se assustem quanto a isso. Sorry. Não fiquem pensando que vocês não conhecem a pronúncia e por isso vocês não vão saber como escrever, né? Como eu falei, eu vou apresentar para vocês uma lista de alguns, né? E aí vocês vão dar uma estudada, vão se familiarizar, vai ficar cada vez mais fácil. Tem algumas exceções, mas não são exceções assim cabulosas, tá? Vocês vão se acostumar. Mas assim, eu vou apresentar esses exemplos para vocês e aí vocês vão começar a entender um pouquinho melhor o que, que é uma vogal curta, o que, que é uma palavra de 2 sílabas, etc. No inglês, as sílabas, só para vocês saberem, elas não são como as nossas. As sílabas deles são por som, então é um pouquinho diferente. Mas vocês não precisam aprender a contar sílabas, tá? Não se preocupem quanto a isso. É mais para vocês saberem que tem a ver com som. Porque, por exemplo, as duas palavras, elas têm 3 letras, elas são curtas, só que a diferença é a pronúncia do som, né? Big e old. Eu tô tentando explicar sem deixar vocês confusos. Eu não sei se tá fazendo sentido para vocês. Deu para esclarecer um pouco, Anderson? Me see. Ok. Deixa eu ver quem mais levantou a mão. Mais alguém tem alguma dúvida? Any other questions, you guys? No? Okay, so I'm going to continue. Eu vou continuar. Vamos lá. Olha só. So what I said until now is that for one syllable adjectives and two syllable adjectives ending in Y, we are going to add the ER, okay? But for the comparative adjectives ending in Y, we are going to add an I before the ER. Então, eu falei até então que a gente vai adicionar o ER, né? Para adjetivos comparativos de uma ou duas sílabas. E para aqueles que terminam em Y, a gente vai adicionar o I e depois o ER, ok? Also, for two-syllable or longer adjectives that don't end in Y, okay, we keep the adjective the same, but add more in front of the adjective, okay? Então, o que que acontece? Para adjetivos, né, que tem duas sílabas ou mais, a gente vai manter eles da forma como eles são, ok? Mas a gente vai adicionar more na frente, tá? Eles precisam não terminar com Y, tá ok? Então, a gente mantém eles da forma como eles são.
a gente adiciona more, ok? A gente vai adicionar more. Na frente, ok? Eu vou deixar em letra maiúscula para ficar destacado, ok? Na frente do adjetivo. Então, por exemplo, ok? Boring, né? Entediante, maçante, chato. Boring. Fica more boring, ok? Mais chato, ok? A gente, como ele tem mais de 2 sílabas, né? E ele não termina em Y, a gente adiciona o more, ok? Então, o que acontece? Besides that, além disso, there are also some irregular forms that don't follow these rules, ok? Também tem algumas formas irregulares que não seguem essas regras, tá? You will have to learn these separately. A gente vai ter que aprender eles separadamente, ok? For example, the comparative form, or far, is further. Então, o que a gente tem como exemplo aqui? O comparativo de far, que é longe, né? É further, ok? É mais longe que, mais longe é further, entendeu? The comparative form of bad, o comparativo de bad, is worse, ok? Bad é ruim, mal, né? Worse é pior, ok? Comparativo de bad é worse. And o de good, ok? De bom, né? É better, melhor, ok? Então, a gente tem algumas exceções, né? Que não vão seguir aquelas regras, entendeu? Ok. So, there are also some irregular forms that don't follow these rules. Então, também tem algumas fórmulas irregulares, né, que não seguem essas regras. For example, comparative form of far is further, ok? Então, de longe é further, mais longe, ok? Comparative form of bad is worse. Então, o comparativo, a forma comparativa de bad é worse, ok? And good is better, ok? Então, são esses alguns exemplos irregulares que nós temos, ok? Então, a gente vai fazer agora, formular alguns exemplos para ver se vocês entendem um pouco melhor, tá bom? Então, examples of comparative adjectives. Okay? Trains
are more expensive than buses in London. Ok? Então, os trens são mais caros que os ônibus em Londres, alright? Trains are more expensive than buses in London. Ok? Então, trens are more expensive, são mais caros than buses, do que os ônibus in London, em Londres, right? Okay, so we are comparing, okay, two forms of transport. Duas formas de transporte, right? Trains and buses, ônibus e trens, né? Expensive is a 3-syllable adjective, okay? So we keep the adjective the same and add more before it, right? So we keep the adjective the same and add more before it. Ok? Bianca, você levantou a mão? Sim, é só uma dúvida. Para a gente separar as sílabas das palavras em inglês, é mais ou menos como em português? Não. É bem diferente, na verdade. Eles Tá. separam por som, né? Se eu for explicar agora, eu acredito que vocês vão ficar confusos em relação a isso. Não, tudo bem. É só porque eu tentei fazer aqui. Olha só. É porque assim, se fosse como a gente faria em português, a gente, por exemplo, separaria expensive desse jeito, ó. Viu? Isso. A gente separaria dessa forma e teria 4 sílabas, certo? Só que, na verdade, ele tem 3 sílabas. Por quê? Porque ele conta o som da vogal. Então, expensive. Eu acho que fica assim. Expensive. Tá. Entendi. Eu acho que ele não conta direito o som do E, tá? Tudo bem. Se vocês forem fazer dessa forma, pode ficar um pouco confuso. Então, o que vocês podem fazer? Naquele dicionário que eu indiquei para vocês, eu acredito que não é sempre, eu não tenho certeza se ele fornece as sílabas separadas. Porém, ele fornece. Eu vou tentar mostrar para vocês. Deixa eu só... Olha só. Eu não sei se a tela fica... não dá para você ver, né? Porque ele tira a luz. Mas ele tá assim, ó. Eu vou mostrar. Eu vou escrever aqui do lado. Ele tá explicando o som assim, ó. Ele tá explicando o som assim. Então, olha aqui. Expensive. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, é bem difícil enxergar isso primeiro, assim. Mas quando você começa a ganhar um senso, né? Como se fosse... como que eu falo? Uma intuição. Mas, assim, o mais importante é você criar o hábito. Por que eu tô falando isso?
Porque assim, se a gente tem o costume de assistir filmes, de ouvir podcast, de estar em contato com a língua, a gente aprende as palavras, sabe? Assim, fica natural. Você não precisa ficar pensando no que você vai fazer, porque você conhece o vocabulário. É por isso que é muito importante. Eu ia pedir para vocês nessa aula mesmo, para que essa semana, né? Essa foi a nossa terceira semana já de estudos. Eu queria que vocês separassem um seriado que vocês gostam muito, ou um filme que vocês gostam muito, e tentem assistir com o idioma original em inglês e com a legenda em inglês também. Vai ser complicado no começo, é difícil, às vezes fica um pouco maçante, mas vale muito a pena vocês tentarem e ir se habituando assim ao idioma. Não é de uma vez só, né? Mas vale muito a pena vocês começarem a passarem a ver as coisas dessa forma, né? O Anderson falou que fez isso essa semana. O que você assistiu, Anderson? O que você fez? Ok, Bianca, deu para entender? Deu, professora. Tá ok, então. Any more questions, guys? Alguém mais tem alguma pergunta? O Anderson falou que assistiu um filme o qual ele já sabia um pouco as falas. Isso é interessante. Se vocês gostam muito de algum filme, se vocês são fãs de algum filme, de alguma franquia, alguma coisa, tentem assistir em inglês, vai ajudar bastante, alright? Então, olha só, o dicionário que eu passei para vocês, ele mostra a separação de sílabas, tá? O Word Reference. Então, deem uma olhada lá, se vocês ficam em dúvida, tá bom? Ou mesmo, se vocês querem saber se essa palavra tem um adjetivo comparativo, escrevam lá, sabe? Tentem escrever, por exemplo, escrevam, se vocês estão tentando formar um adjetivo comparativo, escreve, vamos supor que você estava tentando formar e aí você ficou em dúvida se older existe ou não. Escreve lá, sabe? Dá uma olhadinha. Isso é muito importante, você treinar, você arriscar as coisas, ok? A Giovana falou que baixou o dicionário, mas ela não conseguiu mexer e ficou confusa. Depois, gente, eu explico direitinho como que usa ele, tá bom? Qualquer coisa eu faço um vídeo mostrando ele direitinho para vocês saberem tudo que vocês podem encontrar lá, tá bom? Alright, so trains are more expensive than buses in London, okay? So as I said it, como eu disse, como eu falei, we are comparing two forms of transport, right? Trains and buses, okay? Expensive is a 3-syllable adjective, so we keep the adjective the same and add more before it. Então, a gente, como tem um adjetivo que tem mais de 3 sílabas, aliás, que tem 3 sílabas, ou ainda se tiver mais do que isso, né? A gente vai manter ele da mesma forma, só que a gente vai adicionar more antes, né? A gente coloca o mais antes, ok? I'm going to give you guys another example. Vou passar outro exemplo para vocês, ok? Okay, so Hannah, okay, is taller than Jane, ok? Então, olha só, a gente tem aqui outro exemplo, ok? Hannah is taller than Jane, okay? We are comparing Hannah and Jane's heights, okay? So we are comparing, right? Hannah and Jane's heights, ok? A gente está comparando a altura da Hannah e da Jane, ok? Hannah is taller than Jane. Hannah é mais alta
ok? Que a Jane, okay? So, tall is a one-syllable adjective, okay? Tall is a one-syllable adjective, ok? Tall é um adjetivo de uma sílaba, né? So, we add, então nós adicionamos ER to the end, ok? Então a gente adiciona ER ao final, ok? Entenderam esse exemplo? Do you guys understand? Did you guys understand? Okay, any questions? Okay, so another example. Fruit is healthier, okay, than chocolate. Então, fruta, né? Fruta é mais saudável do que chocolate, ok? Fruit is healthier than chocolate. In this example, we are comparing two different types of food, ok? Nesse exemplo, a gente está comparando dois tipos diferentes de comida, ok? And healthy ends in Y, so we add IER, ok? Então, healthy né, saudável, né, é um adjetivo que termina com Y, né? So, então, we add, a gente adiciona ER to the end, ok? Ao final do adjetivo, ok? Então, a gente vai adicionar IR, já que a gente, no caso, está tratando de um adjetivo que termina em Y, ok? Então, esse caso, a gente vai adicionar ER, ok? IR. Do you have any questions, you guys? I'm going to give you another example. Então, nesse exemplo aqui, né? Fruit is healthier than chocolate, né? Fruta é mais saudável do que chocolate. A gente está comparando dois tipos de comida, né? Healthy ends in Y, né? Saudável ali termina com Y, então a gente adiciona IR ao final do adjetivo, ok? Our next example is, nosso próximo exemplo é Max is better at math than David, okay? But is worse at math than Sarah, ok? Então, a gente tem esse exemplo também, né? Onde, where we are comparing, right? Max's ability at math, okay, to David's and then to Sarah's. Então, o que está acontecendo aqui?
A gente tá comparando, we are comparing Max's ability at math, ok? A gente está comparando a habilidade do Max com matemática ao David, né? E com a Sarah. Então, a gente está comparando ele com duas pessoas, ok? Just one second, you guys. We are comparing Max's ability at math to David's and then to Sarah's. Então, a gente está comparando a habilidade do Max em matemática à habilidade do David e depois a habilidade da Sarah, ok? As good and bad are both irregular forms, we use better and worse, okay? So, as good and bad are both irregular forms, we use better and worse, ok? Então, como good and bad, ok? Bom e ruim, né? São ambos formas irregulares, a gente vai usar better e worse, né? Que eu havia comentado com vocês, certo? Any questions, you guys? Tem alguma pergunta até então? No? Okay, so I have a tip for you guys, okay? Big tip, ok? Uma grande dica, tá? Então, olha só. With some one-syllable adjectives, we double the final consonant before adding an ER. Então, com alguns, with some one-syllable adjectives, com alguns adjetivos de uma sílaba, né? We double the final consonant. A gente vai dobrar a consoante final, certo? Before adding, depois de adicionar um ER, ok? Or EST, ok? Ou EST, ok? Por exemplo, big, né? A gente tinha big, que vai virar bigger, né? Or biggest, tá? Então, olha só, com alguns adjetivos de uma sílaba, a gente vai dobrar a consoante final antes de adicionar o ER ou o EST, ok? A gente ainda vai verificar isso, tá? O EST é um superlativo, tá? Ele tem ainda um sentido de maior do que bigger, né? É o mais, né? Mas é só para vocês verem os exemplos, tá? Então, a gente tem fat, que é gordo, cheio, etc, né? A gente tem fatter,
que é mais gordo, mais cheio, etc. E fattest, o maior, o mais gordo, o mais cheio, ok? A gente tem thin, que é magro, como que eu vou explicar também? Além de magro, a gente tem estreito, etc, né? A gente tem thinner, né? Que é mais magro, mais estreito, etc. E thinnest, que é o mais magro, o mais estreito, tá? Então, if one syllable adjective ends in E, então, se um adjetivo de uma sílaba, ok? If a one syllable adjective ends in E, termina em E, then we simply add an R. Então, se for um adjetivo que termine com E, a gente simplesmente vai adicionar um R, ok? A gente simplesmente vai adicionar um R ou um ST, ok? For example, por exemplo, fine, ok? Bom, legal, ótimo. Finer, ok? E finest, ok? Eu vou dar mais alguns exemplos para vocês. I'm going to give you guys more examples. But are you with me so far? Vocês estão comigo até então? Tudo bem? Okay, so I'm going to give you some examples. Okay. More, less, and as. Então, olha só, eu vou dar alguns exemplos para vocês dessas formas que a gente tem. A gente tem more, que é mais, que são esses exemplos que a gente viu até então, né? Hannah is taller than Jane. Hannah é mais alta que a Jane, né? Esses são os exemplos de mais, more, né? Então, por exemplo, your desk is bigger than mine, ok? E foi por isso justamente também que nós já vimos esses queridinhos aqui, ó. Vocês se lembram deles? Né? Your desk, ok? Os adjetivos possessivos, lembra? Your desk, sua mesa, is bigger, é maior than, do que, mine, a minha. Então, a sua mesa é maior do que a minha. Your desk is bigger than mine, ok? A sua mesa é maior do que a minha, ok? Any questions, you guys? Alguma dúvida? Alguma pergunta? No? Então, I would be more comfortable wearing wearing cotton than
jeans. Então, olha só. I would be more comfortable wearing cotton than jeans. Então, eu estaria, I would be more comfortable, mais confortável, wearing cotton, vestindo algodão, than jeans, do que jeans, ok? Eu estaria mais confortável, ok? Wearing cotton than jeans, vestindo algodão do que jeans, entendeu? E aqui, ó, como a gente tinha uma palavra com mais de três, com mais de duas, né? No caso, 3 sílabas, comfortable, a gente usa o more, ok? More comfortable wearing cotton than jeans, ok? Ok, vamos lá. One more example, mais um exemplo. That test was easier than I thought, ok? Aquela prova, that test was easier, foi mais fácil, easier, than, do que I thought, eu pensei. Então, aquela prova foi mais fácil do que eu pensei. That test was easier than I thought, ok? Aquela prova foi mais fácil do que eu pensei, ok? He was busier than usual at his work today. Okay? Ele estava mais ocupado, he was busier than usual, do que o normal, o usual, ok? At his work today, em seu trabalho hoje. Então, ele estava mais ocupado do que o normal em seu trabalho hoje, ok? He was busier than usual at his work today. Okay, you guys? Any questions? Alguma pergunta a respeito disso? Ok, a Giovana disse que não. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Vocês têm o material de apoio dessa aula, tá? Eu vou reforçar lá no grupo para vocês. Então, a gente também tem esse exemplo aqui. E aí entra a questão do less, ok? São Paulo is less hot, ok? Than Rio de Janeiro, ok? São Paulo is less hot than Rio de Janeiro. A gente também pode usar essas comparações para dizer que algo é menos do que alguma outra coisa. Por exemplo, São Paulo is less hot than Rio de Janeiro. São Paulo é menos, ok? Less hot, quente, do que o Rio de Janeiro, ok? São Paulo é menos quente do que o Rio de Janeiro. São Paulo is less hot than Rio de Janeiro. Alright? Ok, vamos lá. Nosso próximo exemplo. The movie was less fun than I thought it would be.
Ok? Então, the movie, o filme, ok? Was less fun, foi menos divertido, ok? Than, do que, I thought it would be. Eu achei que seria, ok? Então, the movie was less fun than I thought it would be. O filme foi menos divertido do que eu achei que ele seria, ok? The movie was less fun than I thought it would be, ok? A Larissa vai tirar uma foto. Pode tirar, Larissa? Pronto? Ok. Então, continuando. The movie was less fun than I thought it would be. O filme foi menos divertido do que eu achei que ele seria, ok? The movie was less fun than I thought it would be, ok? Então, vamos lá. Other examples. I was less clever, okay, than my children when I was their age. Okay, I was less clever than my children when I was their age. Ok? Eu era menos esperta do que os meus filhos, ok? Quando eu tinha a idade deles. Quando eu era da idade deles, ok? Então, eu era less clever, ok? Menos inteligente, menos esperta, than, do que, my children, os meus filhos, when, quando, eu tinha, ou eu era, né? Their age, da idade deles, ok? I was less clever than my children when I was their age. Eu era menos esperta do que os meus filhos quando eu tinha a idade deles, ok? My book is less interesting, okay, than your book. Ou a gente pode falar também, my book is less interesting than yours, ok? Então, meu livro, my book, is less interesting, é menos interessante than your book, do que o seu livro, ok? Do que, né? Esse comparativo é than com a, ok? Them com e, then com e é então, ou portanto, ok? E a gente tem esse segundo exemplo aqui, que é my book is less interesting than yours, ok? O meu livro é menos interessante do que o seu, ok?
yours. Ok? Agora, a gente vai ver um outro tipo de exemplo, ok? Então, these were the examples with less. Esses foram exemplos com less, ok? Agora a gente vai ver exemplos com as, ok? Então, olhem só. John is as tall as Luke. Ok? Então, John is as tall as Luke. Ok? We are saying that they are the same height. Então, o que acontece nesse exemplo? Aqui, eu tinha o exemplo de Hannah is taller than Jane, né? Hannah é mais alta do que a Jane, né? Deixa eu só explicar aqui que esses são os nossos exemplos de more. Bom, então aqui a gente tem Hannah is taller than Jane, né? Hannah é mais alta do que a Jane. Aqui eu vou ter John is as tall as Luke, né? John is as tall as Luke. O John é tão alto quanto o Luke, né? E quando a gente fala tanto quanto, em inglês é as, tá? John is as tall as Luke, ok? As em inglês é tanto quanto, ok? And we are saying that they are the same height. E o que a gente está dizendo é que eles são da mesma altura, ok? John is as tall as Luke. John é tão alto quanto Luke, tá ok? Nosso próximo exemplo é the red shirt is as expensive as the blue shirt. Então, a camisa vermelha é tão cara quanto a camisa azul, ok? The red shirt is as expensive as the blue shirt, ok? Nesse exemplo, we are comparing the two to say that they are the same price, ok? Então, nesse exemplo aqui, a gente está comparando as duas, né? We are comparing the two, ok? A gente está comparando as duas. To say, para dizer that they are the same price, que elas são do mesmo preço, that they are the same price, ok? A gente comparou as duas para dizer que elas são do mesmo preço, ok? Então, olha só, gente. A gente, eu vou colocar uma resumida aqui para a gente entender esses fatores, ok? Quando a gente tem algo que é mais, né?
naqueles exemplos quantitativos que a gente usou coisas que são mais, né? Por exemplo, Hannah is taller than Jane, né? O fato da Hannah ser mais alta do que a Jane, né? A gente usou more, né? Então, o que acontece? More. Vou colocar aqui um maisinho, ok? Comparative structures. Então, o jeito que a gente compara, né? One thing or person, uma coisa ou uma pessoa is more than another thing or person. Alguma coisa ou alguma pessoa é mais do que outra coisa ou outra pessoa, tá bom? Less, né? Aí eu vou colocar o sinalzinho de menos. Comparative structure. Estrutura de comparação, ok? Comparative structure. Aliás, ali a gente pode falar, né, que algo é mais do que alguma outra coisa, usando um comparativo, um adjetivo comparativo com o than, né? Então, we can say that something is more than another thing, okay, by using a comparative adjective, okay, with than. Ok? Então, a gente pode dizer que algo é mais do que alguma outra coisa usando o adjetivo comparativo than, junto com o than, ok? Ok. Next, a gente tem less, né? We can say that. A gente pode dizer que one thing, uma coisa, one thing, or person, ou pessoa, ok, is less than another thing by using less than. Então, a gente pode dizer que algo ou alguma pessoa é menos do que alguma outra coisa ou pessoa, ok? Somente por usar less e than, ok? Less than, ok? E, como último exemplo, eu vou passar para a próxima página. Alguém ainda está copiando? Alguém precisa tirar foto? Can I move on? Posso passar de página? Posso? Vou passar. Se alguém precisar copiar alguma coisa, só me avisa, tá? Certo. E a gente usa
o equal. Colocar o as, né? Com um sinal de igual, ok? We can use as. A gente pode usar, né? O as with a normal adjective, com um adjetivo normal, tá? Não precisa ser um adjetivo comparativo, tá? Não um adjetivo comparativo. Por exemplo, a gente falou, John is as tall as Luke. John é tão alto quanto Luke. Né? A gente não falou mais alto, porque não precisa usar um comparativo. Ok? Okay? So, to say that two things are the same. Ok? A gente usou eles para dizer que duas coisas são iguais, ok? Agora, now we are going to talk a little about superlative adjectives. Agora a gente vai falar um pouco sobre adjetivos superlativos, ok? Superlative adjectives, ok? Então, olha só, os adjetivos superlativos, superlative adjectives, ok? Are used to describe an object which is at the upper or lower of a quality. Então, a gente usa os adjetivos superlativos para descrever um objeto que está no mais alto ou no mais baixo em questão de qualidades, né? Por exemplo, deixa eu escrever isso aqui para vocês. Então, superlative adjectives are used to describe an object, okay, which is at the upper or lower quality, ok? Então, a gente usa para descrever um objeto que está no mais alto ou no mais baixo, né? Por exemplo, né? The tallest, né? O mais alto, the tallest, ok? The tallest. The smallest, ok? O menor. O mais alto, the tallest. O menor, the smallest, ok? The fastest, o mais rápido. The highest, ok? O mais alto. Então, in other words, ok? Em outras palavras, they describe extremes, ok? Eles descrevem extremos, ok? They are used in sentences to compare 3 or more nouns, ok? Eles são usados em frases, they are used in sentences, ok? To compare 3 or more nouns. Eles são usados em frases, né, para comparar 3 ou mais adjetivos, ok? For example,
Okay? Parrots are the noisiest birds in the jungle. Okay? Parrots are the noisiest birds in the jungle. Okay? So parrots are the noisiest birds in the jungle. O que quer dizer isso? Papagaios, ok? Parrots are the noisiest, são os mais barulhentos, ok? Birds, então, os pássaros mais barulhentos in the jungle, na selva, ok? Parrots are the noisiest birds in the jungle. Papagaios são os pássaros mais barulhentos na selva, alright? Então, vamos lá. How do I make superlative adjectives? Ok? Como que eu faço, como que eu construo, né? Superlativos, superlative adjectives, okay? Okay, so to form superlatives, para formar superlativos, you need to follow similar rules to those above, ok? A gente precisa formar, a gente precisa seguir regras similares àquelas que a gente já está vendo, que a gente viu aqui acima, ok? To those above for making comparative adjectives. Então, a gente tem que seguir regras similares às que a gente seguiu para formar os adjetivos comparativos, ok? Então, de novo, a gente vai ter essas regras envolvendo a questão de sílabas, tá bom? Então, olha só, para adjetivos com uma sílaba, né? Ou com duas, que termine em Y, ok? Igualzinho a gente estava vendo, né? Para adjetivos de uma sílaba só, ou duas sílabas que termine em Y. Então, for one syllable adjectives and two syllable adjectives ending in Y, we add EST, ok? A gente vai adicionar EST, ok? We add EST to the end of the adjective, ok? A gente vai adicionar isso ao final do adjetivo, ok? So, old, oldest. Então, a gente já tinha usado old como exemplo, né? Velho. Agora é oldest, o mais velho. Não é mais velho do que, é o mais velho, é de todos, ok? Ele é extremo, como eu disse, certo? Então, with short vowels, com vogais curtas, né? Como a gente já tinha falado, we double the final consonant before adding the EST. Então, para vogais curtas, né? A gente vai dobrar a consoante final, ok? Before adding the EST. Antes de adicionar o EST, ok?
Big, grande, vai ficar biggest, o maior, ok? Então, superlativos a gente leva a extremos, ok? And with adjectives ending... Whoops, sorry you guys. Eu não vi que eu tava escrevendo em letra maiúscula. And with adjectives, okay, ending in Y, e adjetivos que terminem em Y, we add an I, a gente adiciona um I, okay, before the ER, okay? Oh, sorry. EST, ok? The EST. Então, a gente vai adicionar um I antes do EST, né? Que vai ficar como? Friendly, por exemplo, que a gente tinha visto, né? Friendly. Que é amigável, vai ficar friendliest, o mais amigável, ok? Além disso, então vamos exemplificar essas regrinhas de uma forma mais clara ainda, tá bom? Okay, so one syllable, ok? O que a gente faz? We add the, ok? Plus EST, ok? Então, a gente vai adicionar the mais o EST. Two syllable. Two syllables that end in a Y. Então, duas sílabas que terminem em um Y. O que vai acontecer? A gente... Deixa eu só dar um espaço aqui, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. O que a gente vai fazer? A gente vai change, we're going to change the... We're going to change Y, right? We're going to change Y to I, right? Plus, we're going to add the plus EST, ok? Vai ficar claro já já para vocês isso aí. Pera aí. Vamos lá que eu vou explicar tudo direitinho. Alguém levantou a mão? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém tá com dúvida? Do you guys have any questions? Então, eu vou explicar uma coisa aqui, e caso fique alguma dúvida, eu peço para vocês se manifestarem, ok? I'm going to explain this to you, and if you have any questions, any doubts, please ask, ok? Ok, então vamos lá, olha só. Eu vou pegar como exemplo a palavra cold, ok? Que é frio, ok? Cold. Frio. Então, cold tem uma sílaba, tá bom? O que eu vou fazer? Para os que têm uma sílaba, né? Eu vou adicionar the. Então, antes de cold, eu vou usar the, ok? E depois de cold, eu vou terminar a palavra com est. The coldest, ok? The coldest, o mais frio, entendeu? Eu tinha a palavra frio como referência, cold, né? Cold. O que eu fiz? Eu adicionei... Ups. Lá vou eu de novo fazer essas coisas.
Lá vou eu colocar uma lição em cima da outra. Pera aí, gente. Pronto. Então, olha só. Como que fica? A gente tem aqui uma palavra de uma sílaba, que é cold, né? Frio. Aí, o que eu fiz? Eu adicionei the e depois eu coloquei EST no final. The coldest. O mais frio. Então, eu posso falar assim. It's cold today. Tá frio hoje. It's cold today. Mas eu também posso falar today is the coldest day of the year. Hoje é o dia mais frio do ano. É o mais frio, ok? Para palavras de duas sílabas que terminem em Y, ok? A gente vai pegar, vai tirar o Y, vai substituir ele por I, e aí a gente vai adicionar o EST, colocando também o the na frente. Então, fica assim, ó. Vamos supor que a nossa palavra vai ser busy. Busy é ocupado, ok? Busy. Ocupado. A gente vai adicionar o the, o, ok? A gente vai tirar o Y e vai colocar IST. IEST. The busiest. O mais ocupado, o mais cheio, ok? The busiest. Então, today is the busiest day of the year. Hoje é o dia mais cheio do ano, ok? Hoje é o dia mais ocupado do ano, ok? The busiest. E a última, para palavras que têm duas sílabas ou mais, ok? A gente vai adicionar the most. Então, vamos supor que o nosso exemplo fosse beautiful, ok? Lindo, linda, beautiful. Ok? A gente vai adicionar the most, e vai deixar o adjetivo como tá, beautiful. Então, vai ficar the most beautiful, ok? Eu posso falar my mother is beautiful. Minha mãe é linda. My mother is beautiful. Mas eu também posso falar my mother is the most beautiful human being in the world. A minha mãe é a mais linda do mundo. A minha mãe é o ser humano mais lindo do mundo. My mother is the most beautiful human being in the world. Ok? Do you guys understand? Vocês entenderam? That's it for today, guys. Essa foi a aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Do you guys have any questions? Anything you want to ask me? Qualquer coisa que vocês queiram me perguntar? Yes? No? No? Okay, so please turn on your mics. Então, por favor, liguem os seus microfones. Ok? A Larissa Soares falou, só é bastante informação, né, teacher? É bastante informação, eu sei, gente. Mas eu queria saber se vocês entenderam. Porque hoje a aula teve que ser bastante informação, não deu para ser uma aula tão dinâmica, porque é bastante coisa para vocês verem, né? Mas fiquem calmos, porque a gente vai ver mais sobre isso agora junto com o livro. Ok? Ok. Okay. So did you guys like it? Yeah.
Yes? All right. So you are the most amazing class ever. Vocês são a classe mais demais. Okay, the most amazing. A You Natália are the falou best teacher. Oi? You are the best teacher. Thank you! Yes! Ok. A Natália falou que acha que com mais uma aula já dá para pegar bem o conteúdo. Great, Natália. Então, a Thalita vai fazer a chamada de vocês, alright? Alright. Thank you, guys. Amanda Ferreira. Ok. Anderson Gomes. Present. Bianca Vaz. Present. Bruno Castelar. Present. Giovana Rodrigues. I am here. Larissa Soares. I am here. Larissa Oliveira. Present. Fátima Vaz. Fátima estava aqui. Yeah. Natália Pates. Natália, eu pronuncio o seu nome certo? Ok. Eu acho que o microfone dela não está funcionando muito bem. Ah, tá ok. Então é isso, pessoal. Hoje não tivemos reposições na turma das 8. Muito obrigada. Tá ok, então, gente. See you Monday. Bye. Bye, teacher. I'll see you on Monday. See you.